E seguimos para a atualidade internacional. O presidente americano Donald Trump anunciou que a sua administração vai iniciar negociações com o Irão e prevêem para sábado um encontro de alto nível em Oman. Trump disse ter esperança de chegar a um acordo com o Irão, mas advertiu que Teherão enfrentará grande perigo se as negociações fracassarem. Por sua vez, o ministro das Relações Exteriores do Irão disse que um acordo com os Estados Unidos sobre o programa nuclear é possível se Washington mostrar boa vontade nas negociações previstas para este fim de semana em Oman. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky anunciou nesta terça-feira que o exército capturou 2 chineses que lutavam ao lado das forças russas e pediu explicações a Pequim. A China e a Rússia ainda não reagiram às acusações, mas o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia disse que convocou o encarregado de negócios de Pequim para pedir explicações. Dos 6 soldados chineses, 2 foram capturados, tinham passaportes chineses e cartão de crédito. A Ucrânia afirmou que o facto de cidadãos chineses lutarem ao lado da Rússia coloca em dúvida a postura defendida pela China a favor da paz e mina a credibilidade de Pequim como membro permanente e responsável do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas. E o presidente dos Estados Unidos vai impor tarifas adicionais de 84% a todas as importações provenientes da China. Na quarta-feira, anunciou a secretária de imprensa da Casa Branca, Caroline Leavitt. As taxas adicionais significarão que todos os bens provenientes da China estarão sujeitos a uma taxa alfandegária de pelo menos 104%. Países como a China, que optaram por retaliar e tentar duplicar maus tratos infligidos aos trabalhadores americanos, estão a cometer um erro, disse Leavitt em declarações aos jornalistas. Entretanto, nesta terça-feira, Pequim disse que iria lutar até o fim, depois de Trump ter ameaçado impor um adicional de 50% em tarifas sobre todas as importações chinesas. A guerra comercial entre as duas maiores economias do mundo intensificou-se, com ambas as partes a mostrarem pouca vontade de negociar. Vamos à análise com o Wellington e o Issau Agostinho. Os dois, muito boa noite, bem-vindos. Boa noite, Sansão Dombache, boa noite, Issau Agostinho, e a você assistindo a Hora 10, é um prazer estar aqui de volta. O Wellington, o ministro das Relações Exteriores do Irão diz que da parte do Irão há essa disponibilidade de negociação, desde que da parte dos Estados Unidos haja boa vontade. Que boa vontade, como é que podemos aqui interpretar estas declarações do ministro das Relações Exteriores do Irão? Olha, Sansão, é o seguinte, boa vontade deve ser entendido como acordo e não ordem, né? E não a tentativa de impor condições que sejam desfavoráveis aos iranianos. Por isso, não é nenhum tipo de bloqueio à possibilidade de diálogo que nós devemos aqui interpretar as palavras das autoridades iranianas, porque se você for fazer uma análise fria, tem sido recorrente por parte de Donald Trump uma tentativa de impor medo para depois criar condições favoráveis na negociação. Tem sido assim em tudo, né? E vamos comentar mais à frente outros temas que conduzem a esse pensamento. Por isso, eu vejo com bastante serenidade essa possibilidade, né, de diálogo entre Estados Unidos e os iranianos, porque, como eu falei aqui já inúmeras vezes nos meus comentários, uma guerra no Médio Oriente seria amplamente prejudicial
não apenas aos países diretamente envolvidos, mas também para toda a região e, consequentemente, para o mundo. Para além disso, seria mais uma derrota humilhante dos Estados Unidos em uma guerra que não tem nenhuma razão de ser. Tá? Apesar de que podemos até dizer que nenhuma guerra deveria existir, mas como vivemos no mundo real, né, e a política não perdoa, ela faz guerra, eu vejo aqui essa iniciativa como um gesto louvável, não é? E que, inclusive, apanhou de surpresa o próprio Benjamin Netanyahu, que tinha ido para os Estados Unidos com uma bagagem extra de arrogância, não é? Prometendo mil coisas contra os iranianos, caso esse plano nuclear avançasse, etc. Algo que, como sabemos, Israel não tem nenhuma condição de fazer absolutamente nada sem o apoio dos Estados Unidos. E no caso de um confronto com o Irão, mesmo que os Estados Unidos apoiem, Israel seria também muito, mas muito castigado. Por isso, eu acredito que um acordo seja possível. E é uma questão de não querer. Não é? Dizem que quando um não quer, dois não brigam. Mas quando os dois não querem, ficam ainda mais próximos de um acordo para evitar o pior, que seria uma guerra. O que vamos ouvir muito é imprensa, propaganda, porque Israel domina muito a imprensa de diferentes setores, especialmente a imprensa mainstream. Mas não vai passar de guerra de propaganda, e a guerra de propaganda não se sustenta sem que, no campo de batalha, fique evidenciado que aquilo realmente esteja acontecendo. Então, Sansão, é assim um bom sinal. Vamos torcer para que seja verdade dessa vez, não é? Já que passamos o 1º de abril, o 1 de abril, como falamos em Angola, e estamos já aí mais para o meio do mês do que para o início. Então, já estamos distante do dia da mentira. Wellington, e olhando para esta imposição aqui dos Estados Unidos em relação à ideia de ir à mesa de negociações, o que é que de facto os Estados Unidos temem em relação a este programa nuclear do Irão? Olha, existe muita desinformação sobre o que é o programa nuclear iraniano por causa de Israel. Né? Israel queria dominar sozinho ali essa tecnologia na região, porque ele entende que seria uma ameaça existencial para ele. Mas, de tanto fazer, né, acabou encontrando um rival à altura. E os Estados Unidos são culpados por isso também, porque abandonaram os acordos existentes anteriormente do projeto que acompanhava, né, a par e passo cada etapa do plano iraniano de enriquecimento de urânio. Então, aqui todos são culpados quando fingem que existe isso ou aquilo e que há uma ação secreta dos iranianos, etc., porque foram os Estados Unidos e boa parte aí dos ocidentais que também incentivaram isso, que abandonaram esse diálogo sobre o enriquecimento de urânio no Irão. Então, não há muito o que falar. Eu também concordo com o colega Issao Agostinho quando ele fala que os objetivos mais visíveis dos iranianos estão aplicados diretamente na produção de energia elétrica e não na questão militar, mas é uma questão também de sobrevivência para o Irão, a todo instante sendo ameaçado por Israel e, eventualmente, pelos Estados Unidos. Quem domina essa tecnologia e pode desenvolver armas de dissuasão, certamente terá que fazê-lo para garantir a existência, né? E lamentavelmente, uma escalada que poderia ter sido evitada, mas que está aí. E agora é dialogar para evitar o pior.
Seguimos para a Ucrânia, agora consigo, Wellington. Zelensky revela ter capturado 2 chineses que lutavam ao lado da Rússia. Caso esta denúncia seja verídica, que implicações diplomáticas no quadro deste conflito, Wellington? Sansão, vamos agora falar muito sério sobre isso aqui, não é? Porque, não que eu não fale sério sobre os outros temas, mas é porque a repetição da mentira, ela deve ser combatida com muita veemência. E é importante dizer que durante meses, não é, nós ouvimos da imprensa, não só através do Zelensky, mas de fontes anônimas, do Serviço de Inteligência do Reino Unido e de tantas mentiras que foram exaustivas, de que os norte-coreanos estavam fazendo a festa em Kursk e outras regiões ali, lutando ao lado da Rússia. Depois ficou tudo provado que era mentira e todo mundo esqueceu, né? Ninguém fala mais sobre norte-coreano. Agora, 2 chineses. A China tem 1,4 bilhão de habitantes. Imagine você, se 2 chineses podem representar a China. Não é? Tem brasileiro que está lutando, defendendo a Ucrânia, como tem brasileiro defendendo a Rússia. Não é? E eles representam o Brasil por isso? Claro que não. Então, essa tentativa de transformar a China no novo alvo a ser abatido, a nova guerra de propaganda, para barganhar condições comerciais e econômicas quando a Europa precisa, estão usando o Zelensky para isso. E é preciso que estejamos atentos, porque é guerra de propaganda. Digamos que seja verdade, 2 chineses foram apanhados, né, pelo lado ucraniano e até aqui não apresentaram passaportes, não apresentaram absolutamente nada, porque se isso fosse verdade, e tivesse passaporte, tivesse tudo que eles estão falando aqui, cartões de crédito e etc., eu posso lhe garantir que iria haver breaking news de todas as grandes redes internacionais aí de televisão e rádio, interrompendo a programação normal para entrar com a foto dos chineses, vídeos e etc. Mas está com cara de mais uma grande mentira, mais uma tentativa de desgaste de imagem. E aí você vai ler as notícias sobre isso. Eu tive a preocupação de ler em 10 páginas, atenção, 10 páginas diferentes. Todas elas praticamente o mesmo padrão. E terminamos assim, a China, ainda que se posicione como neutra, é uma forte aliada da Rússia e tem apoiado este evento. Mas claro que não. A China tem relações comerciais com a Rússia, como tem com a Alemanha, com a França, com os Estados Unidos, vamos comentar sobre isso daqui a pouco, não é? Ainda que esteja aí em pé de guerra pela parte norte-americana. Mas não dá para levar a sério o que Volodymyr Zelensky, não é, fala. Um presidente que está com mandato expirado, ele está fingindo que os problemas internos não permitem realização de eleições, quando a Síria realizou, estava em guerra, né? Inclusive não foi em todo o país. O próprio Congo, aí RDC ao lado de Angola, e outros países em guerra. A Rússia, que está em guerra com a Ucrânia, realizou eleições. Né? E o Volodymyr Zelensky, que não é um presidente com o mandato regular, está aí, continua mentindo, com todos os holofotes, tratado como um presidente por uma imprensa hipócrita, assim, sob todos os aspectos, sob todas as letras. Então, como é que eu vou levar a sério? Aí você vai procurar, eu pesquiso, né? Eu venho para aqui, eu falo de uma maneira que o cidadão comum entenda, eu não falo aqui apenas para diplomatas, jornalistas e militares, eu falo para um público heterogêneo, então eu busco um vocabulário menos complexo. Mas é preciso que se diga que o termo ideal para isso que está acontecendo é guerra de propaganda. Então não vamos aqui tentar um pré-julgamento da China em função da eventual existência de 2 chineses. Não é? Porque isso não é a China, isso não é o Estado chinês presente num evento como esse. Isso nem é sério, não? A imprensa que leva isso a sério por falta de assunto mesmo. Só pode ser. Muito bem, seguimos para o último tema desta noite, relacionado aqui a esta guerra comercial.
No entanto, últimas informações, pelo menos aqui publicada pela Euronews, dá conta de que Trump vai impor, de acordo com informações da secretária de imprensa da Casa Branca, vai impor tarifas adicionais de 84% a todas as importações provenientes da China na quarta-feira. E, no entanto, estas taxas adicionais significarão um total de pelo menos de 104%, não é? É o valor que é aqui avançado. O Wellington, o que é que de resto significam novamente estas tarifas? Como é que analisa esta questão? Eu mantenho a minha análise sobre a punição de Donald Trump ao povo norte-americano e ao próprio país. Isso vai produzir inflação, ou melhor, estagflação, que é economia estagnada com inflação, o isolacionismo, e não vai demorar de termos aqui que comentar convulsão social dentro dos Estados Unidos contra as políticas econômicas de Donald Trump. Não é previsão, é apenas um paralelo entre tudo que tem acontecido com países que adotaram este tipo de erro econômico. Eu vi isso no Brasil com Dilma Rousseff, eu vi isso em vários países, não é? Todos os governos que ficam fragilizados por questões econômicas, eles acabam por sofrer uma espécie de primavera. E, nesse caso, seria uma primavera orgânica dentro do próprio país. Por quê? Essa declaração de que o governo dos Estados Unidos irá impor, como você falou, 104%, não é? Porque é uma somatória de tarifas impostas aí pela Casa Branca, à China, isso é mais um capítulo na política agressiva e unilateral que tem sido anunciada por Donald Trump. Essa postura, ela ameaça as relações bilaterais entre as duas maiores economias do mundo e, pior, põe em risco a estabilidade da economia global e os princípios de comércio justo e multilateralismo. Então, estamos aqui, Sansão, diante de uma guerra comercial explícita, né, que os Estados Unidos estão agora iniciando sob a justificativa de proteger seus interesses nacionais, e isso é nada mais do que uma punição, como eu falei, ao próprio povo. Por quê? Isso é uma punição ao povo norte-americano. Vou repetir, a economia norte-americana é baseada no consumo, mas a indústria norte-americana foi transferida para fora do país. Então, os Estados Unidos precisam importar para manter a sua própria economia aquecida. Se o presidente vai taxar o que vai ser importado, ele está punindo quem? Quem vende ou quem compra? Quem compra. Essa conta é simples de ser feita. Donald Trump, realmente, ele comete erros que eu sequer acredito que ele esteja dentro da sua capacidade cognitiva plena, já que ele é uma pessoa que ficou bilionária com negócios, não é? E está muito claro que o que ele anuncia fazer vai punir o povo norte-americano e produzir muita miséria em todo o planeta. É muita irresponsabilidade o que Donald Trump está fazendo. São as consequências paralelas, não é? Perdão? São as consequências paralelas a esta guerra comercial. Sem dúvida, mas a punição ao próprio povo é algo que realmente tem causado estranheza entre analistas norte-americanos que eu tenho lido e que são economistas renomados e que realmente tentam, do Partido Republicano, eu tenho lido exatamente pessoas do Partido Republicano para tentar entender, mas todos são críticos, duros críticos a essas políticas que estão sendo anunciadas. É uma guerra muito perigosa e que temos que ficar atentos para que isso não evolua para o campo militar. As declarações do Wellington relativamente à posição da China, a China provavelmente não vai parar.
Olha, aqui a China é uma grande economia, né? Ela tem a responsabilidade de resistir às pressões que são injustas, temos que lembrar isso, né? Mas a batalha contra este unilateralismo proposto por Donald Trump não é só da China. Todos os países que lutaram durante décadas por um comércio justo, eles devem agora estar unidos para que uma economia global estável e também o bem-estar comum da humanidade estejam salvaguardados, porque não é uma luta da China contra os Estados Unidos, é uma luta aí de Donald Trump contra o mundo. Isso tem que ficar muito claro. Então, todos estão convidados para que esse isolacionismo estratégico de Donald Trump seja combatido através da busca de caminhos alternativos que neguem esta política de Donald Trump como um caminho viável ou pavimentado para a segurança do planeta, porque não é. Agora, só para concluir, Sansão, eu gostaria de falar que, para além da fábrica norte-americana ser chinesa, e não só, mas para ilustrar com mais tranquilidade, é mais ou menos assim, o grande credor norte-americano é o governo chinês. A China tem tanto dólar que não precisa de Donald Trump nem dos Estados Unidos para trabalhar com o dólar através de títulos de dívida que, se lançar no mercado, certamente irá acelerar o declínio econômico norte-americano. E não descarte essa possibilidade, porque numa guerra comercial, em que estamos falando aqui de 104% de tarifas, o lançamento de títulos no mercado pode ser um recurso extremamente duro como contrapartida. Muito bem, Wellington Calazans e Sal Agostinho, obrigado por hoje. Wellington, na segunda-feira. Sal, uma tréplica aqui, mas muito rápida, que eu sei que o tempo estourou. Eu quis falar o seguinte, que não é uma guerra apenas de Estados Unidos e China. Eu falei, inclusive, que é uma guerra dos Estados Unidos contra 185 países, né? Então, é uma guerra, sim, em que toda a humanidade, ou seja, todas as populações de todos os planetas, estão ameaçadas, e por isso eu falei que todos os países devem encampar esta resistência para evitar um mal maior, porque o mal já está posto. A guerra comercial é um mal que não tem vencedor. Bem, fica aqui a vossa visão em relação aos temas que dominam a atualidade internacional. Muito obrigado e estamos juntos. Obrigado, boa noite, um grande abraço. Sábado estarei aqui no Conexão Angola.